Tá? Em seguida... Aí nós estamos falando de uma fase ruim. É. Econômica, Econômica, política, isso. Isso em 2014. A partir de 2014. Aí veio 2016, 2017, né? Isso, a política, infelizmente, ela acabou afetando a questão cultural, a questão... Né? Esse aí é 2018, me parece. 4 anos depois. 4 anos depois. Quer dizer, eu vinha crescendo, a gente deu uma parada. Né? Tá? Eu nunca deixei de escrever, certo? Quer dizer, eu de certa forma, eu continuei escrevendo e continuo. Aqui, só para você ter uma ideia, olha, eu estou agora numa fase que eu tenho tempo, eu estou selecionando todos os meus artigos. Publicar, onde eu conseguir, né? Então está aqui tudo, ainda dá um trabalho danado, mas eu vou recortando, eu vou selecionando, então eu nunca parei de escrever. E em 2014, eu acabei entrando na Academia de Letras do Triângulo Mineiro, né? Aquela academia que eu acompanhei, meu pai, Ronaldo Campos, Guido Bilharim, Maurílio Cunha Campos, aquela academia que produz ainda a revista Convergência, aquela academia em que algumas reuniões eram feitas lá em casa, né, quando eu era criança, eu acabei entrando na academia em 2014, dezembro, novembro de 2014. Isso, acho que é isso, a memória falha. E a Lídia Prata, do Jornal da Manhã, ela também da academia, ela me convidou para poder escrever no Jornal da Manhã uma coluna quinzenal, hoje é semanal. Né? Eu topei, gostei da ideia, e lá eu criei um personagem, que na verdade é um personagem que ele é um personagem real, mas ele não deixa de ser um personagem, que é o meu avô, em que eu recordo ainda, porque eu continuo escrevendo, memórias do tempo passado na fazenda. Né? Avô materno ou avô paterno? Paterno, tá? Paterno, né? Que é o pai do meu pai. Tá? O Arlindo de Carvalho. E o pessoal gostou e me dava retorno, me telefonava, me escrevia, encontrava na rua. Eu gostei da crônica em que você falou sobre o seu avô e tal. Eu falei, eu vou reunir essas crônicas sobre o meu avô, sobre a fazenda, num livro só. Tá? E mais ainda, eu percebi, em várias dessas crônicas, eu falava de comida. Né? Mas falava de comida de que jeito? Falava de comida com um jeito saudosista, de um jeito... Não como um chefe de comida, eu não inventei nada, eu não sou chefe, eu não mexo com culinária, não é um livro de culinária. Então, eu dei o título Quando a Saudade é o Tempero, porque inclusive numa crônica eu disse, a melhor comida é a que tem a saudade como tempero. Opa, tá aí o título, né? Quando a Saudade é o Tempero. Então, acho que são 30 e poucas crônicas em que eu falo da fazenda, que eu falo do meu avô, da presença do meu avô, e várias delas têm, por exemplo, alguma receita, tá? Como arroz com jiló, como pão de queijo, bolo de fubá, pamonha, goiabada, doce de genipapo, queijo, angu com quiabo e outras questões. Eu não vou me lembrar de todas. Você cita essa receita? Eu cito a receita, digo como faz, todas foram testadas por mim, né? Eu experimentei todas as receitas, tá? E você fez? Eu fiz todas elas. E colocadas de uma maneira bem humorada. Né? Então, por exemplo, eu brinco que eu aprendi a fazer queijo antes de aprender a ler. E eu digo, e a mentir também. Né? Quer dizer, na verdade, eu sei fazer queijo, eu fiz muito tempo queijo. E na fazenda, é óbvio. Né?
Isso não é mentira. Tá? Então, eu falo dessas receitas, como fazer queijo, tipos de farofa, estou passando aqui, couve, a famosa couve refogada, né, que os mineiros sabem fazer muito bem, frango com quiabo, pamonha. Tá? Então, tem essas receitas todas aqui no livro. E esse livro ele foi editado pela editora Bertolucci, de Sacramento, e o Alessandro Abdala, que é um grande fotógrafo, né? É um grande fotógrafo que fotografa a Serra da Canastra, ele fez o projeto gráfico, e conversando com ele, com o Berto, nós resolvemos colocar as fotos da época da fazenda. Né? Então aqui, por exemplo, meu avô e minha avó. Tá? E outras fotos, né? Como, por exemplo, da capa, minha irmã e eu. Tá? Aqui a foto da fazenda. Né? Aqui, por exemplo, a foto do meu pai, eu e meu irmão. Tá? Aquela foto ali. Ó. Tá? Então, o Alessandro Abdala, ele foi muito feliz nessa diagramação e escolha das fotos, o papel, as fotos envelhecidas, né? Então as fotos, ele soube, foi muito minha mãe e meu irmão, tá? Então a gente é um livrinho muito gostoso, eu acho, né? Mas eu sou suspeito para falar, porque meu irmão e eu, nós somos 5 irmãos. Às vezes eu falo de um irmão, às vezes eu falo de 3, às vezes eu falo dos 5. Quer dizer, não tem assim uma regularidade. São histórias. Né? Mas no final fala de todos. No final falo de todos, exatamente. Tá, né? E termino com uma questão. Né? Como é que nós vamos decifrar o futuro? Na medida em que você tem uma sociedade que de rural ela se torna uma sociedade global. Né, uma sociedade altamente dependente da internet, da informática. Né. Eu tenho aqui ainda guardado uma máquina fotográfica que foi do meu pai. A máquina é um caixote. Tá? E é fantástico saber como é que ele enquadrava, como é que ele fazia fotos, né? Com uma máquina que não tinha recurso nenhum. Era um caixote que você punha um filme, rodava o filme. Né? E hoje você tem uma máquina digital, uma máquina, né, que te dá inúmeros recursos, ligada na hora no Wi-Fi, etc, com todos os recursos. Né? Então, como é que nós passamos? De certa forma, eu faço essa reflexão aqui. Quer dizer, e de como isso afetou a nossa vida, desde a alimentação, que hoje nós temos uma alimentação muito rápida, uma alimentação universal, né? Até outras questões. Quer dizer, a ideia aqui é que a gente deve evoluir, mas não pode perder aquilo que no passado nos formou, nos fez enquanto pessoas, essa reflexão.